aí, gente, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula desse projeto maravilhoso que é o Educa Recife. Então, hoje nós vamos abordar mais uma temática interessante da história. E para isso, a gente conta hoje com a ajuda da Késia. Késia, nossa intérprete de Libras, está aqui no cantinho da tela. Dá um tchauzinho aí, Késia. Beleza. E, assim, se você ainda não fez o download do aplicativo do Educa Recife, Billy Boy, manda aí o QR Code aqui no cantinho, aqui, ó, apareceu aí. Então, você aponta o seu celular para o QR Code e ele vai direcionar você para a loja de aplicativo específica do sistema operacional do seu aparelho, ok? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de história. Espero que todos e todas vocês estejam bem e vamos começar, né? Mas antes da gente começar, quem aqui está aqui conosco também? Ela, linda e maravilhosa professora Yolanda. Voltei! Bom estar aqui com vocês. Então, a professora, ela vai ficar no chat, acompanhando aí as conversas aleatórias de vocês e também as dúvidas, né, os questionamentos, né, as perguntas que vocês possam, né, de repente fazer, ok? Então a gente vai começar a nossa aula. Vejam só, a gente vem tratando, né, ao longo dessas últimas aulas, a gente vem falando um pouco, né, sobre a questão, né, da colonização, né, da colonização da América. A gente falou um pouco, né, nas aulas passadas, a gente falou sobre o sistema mercantilista, né? Falou um pouco sobre o absolutismo. E a gente vai tentar entender hoje como é que os países, né, que fazem parte da Europa, no início dessa Idade Moderna, eles se lançaram, né, ao mar e iniciaram um processo de expansão marítima, né? Processo de descobrimentos marítimos, né? Então, a gente vai tentar entender isso na aula de hoje, ok? Então, para a aula de hoje, o que é que nós vamos observar? Nós vamos tentar entender como ocorreram e o que foram as grandes navegações do início da Era Moderna, ok? Então, a gente vai tentar entender como é que países como Portugal e Espanha, por exemplo, eles iniciaram, né, o processo, né, de expansão marítima, né? E esse processo de expansão marítima ele vai ser muito importante, né? Para esses territórios, né? Porque é a partir dessa atividade, né? Dessa atividade de descobrimentos aí que eles vão ampliar, por exemplo, a questão do mercado, né? De comércio internacional. Então a gente vai tentar entender como é que isso aconteceu e se liga aí, acompanha aí, se você quiser, pega aí um caderno, um lápis para anotar aquilo que foi interessante, né, que mais lhe chamar a atenção, mas se não, você faz o seguinte, você anota, né, qualquer comentário que você possa, de repente, aí você queira fazer, manda aí para o chat, né, que como a gente já disse, nossa colega aqui, a professora Yolanda, está ali, ó, ligada aí nas paradas aí, para poder observar tudo isso aí, ó, ligado aí. Então vamos lá, né, professora? Vejam, a gente vai tentar entender primeiro, né, o que foi a chamada, né, expansão marítima, né? O que é que isso traz à mente, né? A gente fala expansão marítima, isso dá ideia de quê, né? Então você já pode aí ir interagindo aí no chat, né, e registrar aí, se você já estudou esse tema em sala de aula, se você já tem algum conhecimento sobre isso, ou se você tem ideia do que foi esse movimento, né? O que é que foi esse processo. Então, observar aí, porque a gente vai tentar entender aqui, ó, que a expansão marítima foi um período aí onde as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquistas de novos territórios, o que ampliou o mundo até então conhecido. Vejam, quando a gente fala
a respeito, né, do mundo de forma geral, a gente divide hoje a Terra em continentes, não é verdade? Então a gente teria, né, a América, teria a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida, ok? Porém, naquele período, só se conhecia, né, como território aquilo, né, que se chamava, né, de Velho Mundo. E dentro dessa perspectiva, o Velho Mundo ele abarcava ali 3 continentes: África, Europa e Ásia. Então, quando a gente tem aí o início desse processo, né, de navegação, os europeus eles vão chegar ao território da América, que inclusive, né, a partir de então vai ser chamado de Novo Mundo. Então você teria o Velho Mundo ali conhecido, né, agrupando, né, esses 3 continentes que a gente falou: Europa, Ásia e África, e o Novo Mundo, que seria o continente americano. Mas vamos tentar entender como é que eles chegaram aqui, certo? Então vejam, então recapitulando, revisando aqui, né, aquilo que a gente disse, resumindo. Então, a expansão marítima foi o período onde essas nações da Europa, elas iniciaram um processo de expansão, dominando, né, conquistando outros territórios, chegando a descobrir, né, e a ocupar o Novo Mundo, que no caso aí, como a gente disse, é o continente americano, ok? Então vejam, onde é que quando na realidade isso ocorreu? Aproximadamente entre os séculos XV e XVI. Então, nesse intervalo aí de 2 séculos aproximadamente, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França, esses países, né, que tinham uma maior influência, né, não somente na política, mas na economia europeia naquele período, eles saíram, né, chegando em outros territórios, iam para um território num canto, em outro, e aí foram ampliando seus domínios, né, fundando colônias, por exemplo, ok? E quais seriam as causas da expansão marítima? Por quê? Se o pessoal começou a iniciar esse processo, né, de viagem, né, que terminaram em descoberta, existiam algumas causas, né, que contribuíram para isso. E a gente vai tentar entender a partir de agora, né, essas causas, ok? Professora, participação no chat aí, como que está? Está sim. Temos alguns alunos participando, né, conversando a respeito da aula. Então, um beijo para Maria, Gabriele, Lauriane, Diogo. Ok. E qual escola eles estão? A pessoa não está aí? falando ainda em qual escola, né? Mas aí estão mandando bom dia para você também. Beleza. Bom dia aí, gente. E aí, ó, manda sempre aí de qual escola vocês fazem parte, né? Vocês estão aí teclando, no caso, né? Para a gente ter um acompanhamento aqui e saber, né, de onde aqui vocês estão falando, beleza? Vejam, então, qual era o objetivo, né? O objetivo principal aí desse processo, né, de expansão seria inicialmente a busca de especiarias, né, nas Índias, ok? E a busca de metais preciosos. Por quê? Vocês devem lembrar, a gente falou na aula passada, né, a gente trabalhou sobre o mercantilismo, e a gente viu que o mercantilismo ele era um conjunto de práticas econômicas que foram empreendidas pelos monarcas absolutistas, ok? Dentre essas práticas, existia uma prática chamada de metalismo ou bulionismo. Em que consistia isso? Consistia no fato de que eles tinham a intenção cada vez maior de obter aí riquezas, né? No caso, metais nobres, ouro e prata. Por quê? A influência, a importância, o poder, a riqueza de um país era medida naquele momento pela quantidade de metais nobres que ele possuísse em suas fronteiras. Então, o objetivo aí principal seria encontrar aí metais preciosos. Porém, tinha acontecido um episódio aí que fez com que
o comércio, né, de especiarias com as Índias. E quando a gente fala em especiarias, a gente está se referindo, né, a produtos que hoje a gente conhece como temperos, né? A canela, o gengibre, a noz moscada, a pimenta do reino, o sal, certo? O cravo da Índia. Então, esses produtos, eles davam, né, um lucro muito interessante para esses países. E eles viviam, né, do comércio dessas especiarias com o território lá das Índias. Porém, durante o processo de expansão, né, dos muçulmanos, em algumas rotas que davam acesso ao território das Índias, elas foram barradas. Então, eles tinham que buscar novas rotas de comércio. As rotas pelo mar Mediterrâneo, por exemplo, que era a via marítima, né, que tanto Portugal como Espanha, como as cidades italianas, né, habitantes de cidades italianas como Gênova, Veneza, eles utilizavam para chegar, certo, lá no Oriente e por tabela lá nas Índias, elas foram barradas. Então eles tiveram que buscar novas rotas, né, novos locais, por onde eles pudessem passar, evitando esse bloqueio. Então, uma das razões pelas quais, né, essa expansão ela teve, né, início, é porque eles, na tentativa, né, de buscar aí as especiarias lá nas Índias, e pelo fato de que as rotas estavam barradas, né, eles tiveram que buscar outros locais para poder passar, né, evitando o bloqueio e realizar, né, o comércio. Outra coisa, né, existia, né, o comércio aí, ele começa a se acirrar um pouco entre esses países. Então, existia um certo monopólio das rotas de comércio ali também pelo mar Mediterrâneo, a partir de algumas cidades, né, italianas. A gente citou aqui, no caso, Gênova e Veneza, né? Então, tentando evitar também esse monopólio aí, né, ou seja, quase todo o comércio aí era dominado por essas cidades. Então, tentando evitar isso, eles também se lançaram em busca de novas rotas. E, para que pudessem fazer isso, tinha que ter uma justificativa. Lógico, aqui a gente está apresentando justificativas econômicas, mas a justificativa ideológica, ou seja, a razão que foi apresentada aí como uma das principais para a busca dessas novas rotas, né, e de novos territórios, né, que eles pudessem utilizar para explorar, né, e gerar riqueza para os seus países, era a expansão da fé cristã, ok? Então, se vocês lembrarem, a gente, em uma das nossas aulas anteriores, quando a gente falou sobre a chegada, né, dos portugueses aqui no Brasil, a gente mostrou para vocês que as primeiras expedições, né, que vieram aqui para o Brasil, elas já trouxeram uma grande quantidade, né, de sacerdotes católicos, né, os padres jesuítas. Então, por que eles vinham? Porque a ideia era a expansão da fé cristã. Então, quem era o responsável por conduzir as pessoas à fé? Eram os sacerdotes. Então, muitos desses sacerdotes vieram, né, para o território do Brasil já com essas primeiras embarcações. Ok? Então, dando continuidade, vamos lembrar também que na aula passada a gente falou um pouco, né, aqui, ó, sobre mercantilismo, né? Então, mercantilismo era a política econômica utilizada pelos monarcas absolutistas, as monarquias nacionais absolutistas ali. Então, o rei, ele queria aumentar o seu poder. Então, para aumentar o seu poder, eles trataram de intervir diretamente na economia. Então, alguns territórios se utilizavam do protecionismo, outros dessa prática mais bulionista, né, metalista, outros da pirataria, a gente viu o caso, né, da ingleses e franceses, né, outros, né, criaram companhias de comércio, como foi o caso da Holanda, por exemplo. Então, eles tinham essas práticas, mas todas essas práticas visavam o quê? Fortalecer o poder real. Então, a possibilidade de conquistar novos territórios, de descobrir novas passagens para chegar aos locais de comércio lá no Oriente. Então, essa
possibilidade, na ótica, né, desses países, ela contribuiria para aumentar aí o poder real, ok? Então havia um interesse, né, nas navegações por conta, né, dessa ideia também de fortalecimento do poder real. E contribuiu para isso também o surgimento de novos aparelhos, né, para navegação, como por exemplo a bússola. A bússola, quem já teve a oportunidade, né, de manusear uma bússola, tipo um relógiozinho, né, com uma agulha imantada que ela fica apontando ali sempre para o norte. Então, se você tem um conhecimento cartográfico mínimo, né, um conhecimento, né, dos pontos cardeais mínimo, né, norte, sul, leste, oeste, então você sabendo, né, onde é o norte, por visualização você consegue traçar outras rotas, né? Então, se eu tenho o norte para minha frente, a parte, né, no caminho para trás eu vou ter o sul, né? Ao meu lado aqui eu vou ter o leste aqui, o oeste. Então, nesse sentido, eles se orientavam, né, por meio da bússola, porque antes disso, né, a orientação espacial ela se dava muito pela questão da observação dos astros. Então, por exemplo, você observava no céu o Cruzeiro do Sul. Então, é o Cruzeiro do Sul, aí você traçava uma linha a partir da organização ali do Cruzeiro do Sul, aí chegava a um ponto no chão, ali é o sul. Então, se ali é o sul, no sentido oposto eu tenho o norte. Aí, leste, oeste, fazia aquela localização a partir dos astros. Mas, por exemplo, num dia em que o céu ele não tivesse estrelado ali, você não pudesse visualizar, como é que você faria para se localizar? Então, o desenvolvimento desses instrumentos, né, que contribuíram aí para a localização, para navegação, eles foram muito importantes, né? A bússola, o astrolábio, a caravela, né? O desenvolvimento da cartografia. A cartografia, em linhas gerais, é a ciência, né, da produção dos mapas, né, das cartas, né, dos mapas. Então, existe um profissional, ainda hoje, né, que é o cartógrafo, que ele trabalha com essa diagramação, né, com essa representação dos espaços, né? Então, criando ali mapas, né, cartas, né, que são mapas, né, que mostram uma área bem menor. Então, isso talvez você até já tenha estudado, né, nas aulas de geografia. Então, tudo isso aqui contribuiu, né, para que eles pudessem, né, lançar ao mar em face aí dos descobrimentos, ok? Renascimento cultural também foi importante, inclusive, né, com o renascimento cultural, a gente vai ter alguns pensadores que vão começar a questionar alguns dogmas, né, da igreja, né? Então vão desenvolver algumas outras teorias, como por exemplo, a partir, né, do Renascimento a gente tem a utilização de teorias que diziam, por exemplo, que não a Terra, mas o Sol era o centro do universo. Durante muito tempo se acreditava, né, que a Terra fosse o centro do universo. Mas alguns desses pensadores eles vão começar a questionar esses dogmas, né? E o que é um dogma? Em linhas gerais, é uma verdade inquestionável. Algo que é considerado tão verdadeiro que você não pode questionar, né? E naquele período, principalmente, questionar esses dogmas, e principalmente os dogmas religiosos associados à igreja, era trazer para você perseguição da igreja, né? Muitas pessoas eram, inclusive, julgadas, né, pelos chamados tribunais do Santo Ofício, né, o Tribunal da Inquisição, ok? Outra questão, tentando incluir a população, né, nesse sistema econômico aí, né? Então, se você descobre novos territórios, você pode pegar parte da população, mandar para aqueles territórios, né, para colonizar aquele território, aliviando tensões sociais, como, por exemplo, a tensão resultante, né, da falta de oportunidades de renda, né? Então, você não tinha locais onde você podia estar ali para comercializar, não era incluído, né, no sistema econômico vigente, então aquilo gerava problemas sociais. Então, mas isso foi um objetivo secundário, né? E guerras também para ocupar e prestigiar os nobres. Vamos lembrar, durante o período da Idade Média, os nobres eram responsáveis pela proteção dos feudos, por exemplo, das cidades. Então, os nobres eram
uma classe que estava muito ligada à questão do combate, né, da proteção. Então, para você ocupar esse pessoal, né, dar combates, né, dar conflitos para eles poderem combater, então você tinha também essa ideia aí. Porém, isso aqui era secundário, né? O que tem que ficar aqui para a gente é que, em linhas gerais, o objetivo principal seria a busca, né, de riqueza, ok? Professora, como está o chat? Muitas interações, os estudantes falando de que escolas vieram depois que você recomendou, né? Então temos da Luiz de Camões, na de Colasso. Então, um abraço, pessoal. Bom ter vocês aqui. Continue interagindo, que a gente gosta disso. Beleza. Então, um abraço aí para todo mundo, né? E vamos dar continuidade tentando entender agora quais foram os países, né, que chegaram assim, na frente, né, nesse processo de expansão. Dentre eles, né, o pioneiro, aquele que foi o primeiro, né, de todos, né, a se lançar ao mar, em face aí dos descobrimentos, né, marítimos, foi Portugal. Mas você sabia por que aqui Portugal ele foi o pioneiro, certo, nesse processo? Então vamos tentar entender isso. Vejam, primeiro, né, a questão da centralização prematura, que é que a gente fala. Enquanto, por exemplo, a Espanha estava envolvida em um conflito, né, para tentar expulsar os muçulmanos que haviam invadido a Península Ibérica a partir de 711, certo? Então, eles invadem, né, o chefe muçulmano Tariq, né, ele atravessa o Estreito de Gibraltar, invade ali a Península Ibérica, e os espanhóis eles são jogados lá para cima, né, para o espaço lá das Astúrias. Então, de lá, eles começam a organizar um processo de retomada, né, do território. Nesse processo, vão se formar 4 reinos. Navarra, Leão, Castela e Aragão, certo? Esses 4 reinos mais na frente se juntam e vão dar origem ao que a gente conhece hoje como Espanha. Porém, Portugal ficava no cantinho. Portugal, né, ou o condado de Portucália, o condado portucalense, estava ali no cantinho e não se envolveu diretamente nessa briga, né, entre espanhóis e muçulmanos. Então, em 1383, estoura uma revolução chefiada ali pela o Dom João, mestre ali da dinastia de Avis, e em 2 anos, né, o resultado disso é que o Dom João ele vai ser coroado ali como rei a partir dessa revolução, que foi a Revolução de Avis. Então, em 1385, Portugal já era um reino consolidado ali, independente ali da Espanha, enquanto a Espanha estava ainda nesse processo de briga ali, né, com os mouros, ok? Então, e a centralização prematura, né, transformando Portugal em um reino, né, bem cedo, fez com que a nobreza pudesse e a realeza, né, pudesse se organizar para tentar pôr em prática, né, essa ideologia aí mercantilista, ok? E nesse sentido, a burguesia, né, mercantil portuguesa ela se torna bastante atuante. Então a burguesia ela vai participar diretamente aí desse processo também, né? Então, outra questão, Portugal ele estava geograficamente, né, em uma condição muito favorável, porque Portugal está ali coladinho, né, com o Oceano Atlântico. Então ele pôde desenvolver vários portos, né, que podiam, né, daqueles portos mandar embarcações para qualquer território que os portugueses quisessem, certo? E acredita-se, né, que a escola de Sagres, né, que foi uma escola de navegação, ela contribuiu bastante também, né, preparando ali marinheiros, né, para esse processo, né? Mas isso aqui foi um motivo mais secundário, ok? Aí vejam, dito isso, vamos tentar falar aqui um pouquinho sobre algumas dessas primeiras navegações, né? Então vamos lá. Vejam, em 1415, vejam, Portugal, que já havia se constituído como reino em 1385, em 1415 ele já conquista o território de Ceuta aqui, ó, que faz fronteira, né, com o que hoje a gente entende como país, né, conhece como Marrocos, ficando ao longo da fronteira entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Aí a gente trouxe aqui, ó, porque a gente está dizendo, ele conquista o território de Ceuta, onde é que ficava isso? Aqui, ó. Veja, aqui a gente tem um mapa, vejam, lá no cantinho aqui a gente tem Portugal, ó. Portugal está aqui, ok?
Portugal, aqui Oceano Atlântico. Então, o território de Ceuta está aqui, ó. Certo? Então, observa aqui, ó. Aqui a gente tem uma imagem que mostra, né, o território de Ceuta na atualidade, mas a gente observa aí, ó, que essa foi uma das primeiras conquistas. Por quê? Veja, aqui a gente tem o mar Mediterrâneo. Então, nesse sentido, né, conquistar o território aqui dava acesso direto ao mar Mediterrâneo, né, para Portugal. Isso foi muito importante. Em 1488, né, o Bartolomeu Dias, né, ele vai conseguir dobrar ali o Cabo da Boa Esperança. Tem uma história engraçada aqui, professora. Vejam só, deixa eu ver, tem aqui o mapa, eu coloquei aqui, ó, o Cabo da Boa Esperança, está aqui. Observa aqui, essa região a gente tem um oceano para cá e outro para cá. E o território aqui é de encontro desses oceanos. Então é um território onde o mar ele é muito bravo, né? Aí, quando Bartolomeu Dias está passando por aqui, o mar muito agitado, a embarcação dele aqui, né, e as embarcações que vinham com ele aqui, quase que naufragava ali todo mundo morria, aquela coisa devido à bravura do mar. Aí ele passa e quando retorna para Portugal, que vai relatar lá para o rei, né? Aí o rei pergunta, e aí Bartolomeu, como é que foi? O negócio foi de boa? Ele faz, não, oxe, quando a gente estava de boa, mas aí quando a gente foi passar aqui pelo Cabo da Boa Esperança, né, que não, ele não deu esse nome, né, ele chamava de Cabo das Tormentas, né? A tormenta é uma tempestade, né, muito forte. Então, ele vai passando aqui, a gente quase, né, que naufragou e eu passei a chamar o local de Cabo das Tormentas, né? Aí o rei olha para ele assim e faz, mas rapaz, como é que tu vai incentivar o pessoal a passar por aquele território com um nome desse? Todo mundo vai ficar com medo, Cabo das Tormentas. Oxe, eu vou passar por ali, meu navio vai naufragar. Aí, vamos mudar o nome? Mudou aqui, ó, para Cabo da Boa Esperança. É um nome mais bonitinho, né? Eu achei mais atrativo, atrativo, né? Então, veja, é uma das primeiras ações, né, de marketing, né, positivo, né, que a gente observa aí nesse processo. Então, o rei era ligado nas propagandas, né, nas paradas aí de propaganda, né? Então, veja, ele vai dobrar isso aqui, né, ele consegue ultrapassar isso daqui, certo? E em 1492, o espanhol, vejam, 1415, Portugal já conquistava território. Em 1492 é que os espanhóis eles vão entrar nessa parada aí dos descobrimentos, porque Cristóvão Colombo ele vai chegar à região da América. Aqui, ó, mais uma vez, ó, o Cabo da Boa Esperança, que é esse território aqui, ó, a gente vê isso no Google Maps, vocês podem jogar no Google Maps o que vocês acham, e tá aqui, ó, o território ampliado, beleza? Aí veja, aqui, ó, foi a primeira viagem de Colombo, né, para a gente ilustrar. Sai aqui, ó, de Portugal, aqui, ó, do território aqui, ele sai daqui, né, da região aqui, ó, e ele vai, segue, aí chega, ó, às Américas, depois ele retorna, ok? Então, vai haver aí uma disputa, né, entre Portugal e Espanha pelas novas terras. Isso vai levar, por exemplo, a bula Intercetera, né, em 1493, que traçava, ó, a partir das ilhas de Cabo Verde, uma linha de 100 léguas, né, a partir das ilhas de Cabo Verde, dividindo os territórios entre Portugal e Espanha. Só que Portugal não gostou muito, né, da quantidade de coisa que ele ficou e em 1494 esse tratado foi alongado para 370 léguas, dando origem aí ao Tratado de Tordesilhas, né, que vai dar para Portugal essa porção aqui do nosso território que é o Brasil, ok? Vejam, vamos encerrar nossa aula por aqui e na próxima aula a gente continua falando aí quais foram as consequências da expansão marítima, certo? Então já fica como atividade de casa, vocês vão pesquisar quais foram as consequências das grandes navegações para a organização do mundo, né, como a gente conhecia, né, o mundo que a gente conhecia na época, ok? No mais, obrigado aí para a Kézia, né? Nosso agradecimento para ela. Obrigado aí, professora, pela parceria. E é isso, gente. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau.